Olá pessoal, vamos iniciando aí nossa palestra sobre o tema Previdência Privada. Vocês aí que já estão presentes na sala ao vivo aqui pela nossa página inicial do focalize.com.br. Temos vários participantes já que entraram ao vivo no canal. E vamos saber hoje basicamente tudo sobre Previdência Privada. Como funciona, para que serve, como a gente pode acumular recursos para longo prazo. E também por que fazer isso, por que é interessante não só ter aquela previdência pública pelo INSS, mas também a sua previdência particular, ou seja, privada. Então, saudando aí com uma boa noite pessoal conectado, iniciando aqui com a nossa tela da apresentação, nossa página inicial da nossa apresentação. Faça do seu futuro um excelente investimento. Então veremos como poderemos, com o uso de algumas estratégias em previdência privada, conseguir isso. Iniciando aqui com a nossa corretora parceira XP Investimentos, que tem mais de 100 mil clientes, mais de 10 bilhões em custódia. Temos mais de 450 escritórios pelo Brasil, a Focalize aqui é um deles, para quem quiser ter alguma assessoria em seus investimentos, a Focalize está à disposição para ajudá-los. XP é a maior corretora de varejo do Brasil, ou seja, tirando os grandes bancos do mercado, XP é a corretora que se destaca e é também o maior shopping center financeiro da América Latina, devido aos produtos financeiros que dispõe o investidor para aplicação. Então tem renda fixa, variável, fundos de investimento, fundos imobiliários, previdência, seguros, uma infinidade de produtos que a transformam nessa instituição chamada shopping financeiro. Na parte de educação, temos mais de 500 mil alunos formados, 6 mil cursos por mês, 500 cursos por mês, 6 mil alunos em cursos por mês. Então, o XP acredita que com a educação ela consegue formar pessoas que vão realmente estar entendendo mais sobre investimentos e vão conseguir aplicar da melhor maneira possível, e preferencialmente também usando a plataforma dela para as suas aplicações no mercado financeiro. Mas vamos ao que interessa, que é a nossa palestra de fundos imobiliários. Vocês estão aqui hoje para tentar construir um futuro melhor. A fatia de idosos na população a gente sabe que tem aumentado e vai crescer cada vez mais. Ano após ano a população tem envelhecido, os estudos indicam isso. É uma ótima notícia, quem não quer viver mais, mas a gente precisa viver mais e também tentar viver melhor. Não adianta só viver mais, mas sem nenhum tostão no bolso, para proporcionar as alegrias, principalmente na melhor idade aí que muitos chamam. Então, se quisermos que eles tenham boas condições de vida lá na frente, é hora de repensar o sistema de aposentadoria agora, e não só depender de um sistema público que, como alguns já devem saber, não está muito bem. A gente vai ver isso mais para frente também. Então a expectativa de vida mudou. Lá em 1900 a expectativa era de 34 anos de vida média para uma pessoa. Em 1940 aumentou um pouquinho para 39 e de lá para cá vem aumentando cada vez mais. Em 2020 a expectativa mediana de idade é em torno de 76 anos, já estamos acima de 73. Então a gente vê que em 100 anos, aqui 110 anos, mais do que dobramos já a idade média de que vive um ser humano. Então é algo interessante e é algo que influencia diretamente na aposentadoria pública pelo sistema do INSS. Porque o que acontece? Em 1940, 31 pessoas trabalhavam para cada aposentado que existia. Então, 31 pessoas pagavam seu INSS e sustentavam os benefícios daquela pessoa que já havia se aposentado. E como é que está isso hoje? Como é que vai ser para frente? Hoje, apenas 1,4 pessoas trabalham para sustentar cada aposentado. Então, isso está justamente ligado a essa expectativa de vida que tem aumentado, e por isso constantemente vocês veem algum ajuste do governo, ou aumentando a idade da aposentadoria,
ou diminuindo também o teto máximo de recebimento desse benefício, tudo para tentar fazer com que essa previdência pública, né, ainda exista. Então são artifícios aí usados pelo nosso governo, né, para tentar não extinguir esse sistema que já está decadente, né? Então, o que é o ideal? Daqui a 40, 30 anos, provavelmente esse sistema já vai ter menos do que uma pessoa trabalhando para cada aposentado, né? E aí a gente já vai começar a ouvir falar em déficit da Previdência, né? Então o ideal é vocês já irem pensando hoje, né? Parabéns aí para quem já está visualizando essa palestra, porque já está pensando hoje lá na frente, né? É justamente o que a gente tem que fazer. Em 2040, projeta-se que caia para menos de um contribuinte por aposentado. Então, em 2040, vai começar a ter esse déficit previdenciário e aí o sistema tende a ser extinto, né? Ou vai ter que ser feita alguma manobra muito forte para tentar deixá-lo vigente ainda, né? Diminuir bastante o teto ou aumentar bastante a idade para se aposentar, né? Ninguém gosta, mas o governo vai ter que fazer isso. Então, por exemplo, a pessoa vai se aposentar com 80 anos, porque vai estar vivendo até 100, né? Então vai ser algum ajuste nesse sentido que vai ter que ser feito. Para você não se aposentar com 80 anos, tem que pensar hoje na Previdência, né? Porque daí você tem condição de acumular um recurso num período menor de tempo para justamente tentar escapar de ter que se aposentar tardiamente. Hoje vemos que da população de mais idade, apenas 1% desses aposentados conseguem manter-se após o ciclo de trabalho, né? Conseguem o que então? Conseguem manter o seu nível de vida. Porque antes tinha uma receita advinda do trabalho e depois só ficou com a receita da Previdência, né? E essa parcela de 1% não, ficou com a parcela da Previdência pública e ainda teve algum investimento que fez por conta própria, muito provavelmente numa previdência privada, que garantiu para ela, né, um retorno um pouco mais forte aí no futuro para manter a qualidade de vida. Então, a gente espera no mínimo manter essa qualidade e para isso precisa se pensar antes, né, para não cair só no limite máximo, que hoje é por volta de R$3.500, né, o limite máximo da aposentadoria para pessoas comuns, né? Então 1% das pessoas se mantém após se aposentar, 25% dos aposentados são obrigados a ainda trabalharem, né? Muitos trabalham frios, 28% dependem de caridade e 46% dependem de parentes, né? Eu vejo muito essa parcela aqui no escritório até acontece, com alguns filhos que têm conta conosco, por exemplo, e que tem que todo final do mês dar uma mesada para o seu pai, né? O pai virou o filho mais velho dessa pessoa, antes ela era o filho do pai. Então, isso acontece bastante, né? E o que é o ideal? É estar no 1% aqui, né? Tá no parcela de população que se mantém ou que ainda consegue manter um nível de vida ainda melhor, né? E não ser obrigado a trabalhar, não depender de caridade, muito menos de parente. Então, é interessante observar esse quadro, né, para vermos como está a situação atual. Aqui o William Bonner, do Jornal Nacional, né, apresenta aqui um estudo que poucos aposentados ganham o teto máximo oferecido pelo INSS. Vamos ver o que ele tem aí a nos dizer sobre isso. Hoje, a repórter Camila Bonfim mostra por que é tão difícil um trabalhador da iniciativa privada se aposentar ganhando o máximo que o INSS paga como benefício. Dona Terezinha contribuiu para o INSS durante 30 anos e reclama da aposentadoria. Eu recebo 2.100 de aposentadoria, este valor não é compatível com o que eu gasto. É pouco mais da metade do teto do INSS, hoje em R$ 4.159. O valor máximo de aposentadoria foi fixado por uma mudança na Constituição em 2003. Correspondia a 10 salários mínimos da época. De lá para cá, o teto da aposentadoria vem sendo corrigido anualmente apenas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC. Por isso, hoje não equivale mais a 10 salários mínimos.
O reajuste do salário mínimo é diferente. Além do INPC, tem um ganho real que varia ano a ano. Ganhar o teto atual da aposentadoria é para poucos. Segundo o Ministério da Previdência, dos 17 milhões de aposentados, apenas 220 mil recebem a maior faixa do benefício, entre R$ 3.000 e R$ 4.159. O Ministério não informa quantos aposentados recebem o teto. O benefício da dona Terezinha, por exemplo, foi reduzido porque ela se aposentou aos 48 anos de idade, cedo demais na avaliação do governo, que desde 99 usa um freio para o que chama de aposentadoria precoce. É o fator previdenciário aplicado no momento do cálculo da aposentadoria e que reduz, em média, 30% do valor do benefício. O fator é uma fórmula que leva em conta a idade, o tempo de contribuição e a expectativa de vida do brasileiro. Um exemplo. Um homem de 58 anos de idade e 35 de contribuição terá 20% de redução no valor do benefício. Segundo o Ministério da Previdência, o brasileiro tem se aposentado, em média, na faixa dos 50 anos de idade. Quanto mais cedo, maior a perda provocada pelo fator previdenciário, já que o tempo de contribuição ao INSS também é menor. Para tentar receber uma aposentadoria melhor, não tem jeito. É preciso trabalhar por mais tempo e ter um salário que permita a contribuição máxima durante o maior período possível. Para este especialista, é muito difícil o trabalhador alcançar o teto da aposentadoria. Seria uma combinação de uma idade mais elevada, na faixa de alguma coisa além dos 60 anos, e com tempo de contribuição também mais elevado, além de 40 anos, para chegar a conseguir obter o teto. O diretor de benefícios do INSS diz que o sistema busca equilibrar a conta entre contribuições e pagamento de benefícios, mas reconhece. O sistema ele é feito para poder levar em consideração o período contributivo da pessoa e tentar retribuir a ela a melhor possibilidade. Agora, naturalmente, ele vai precisar ter contribuições durante um longo período e retardar a aposentadoria. Se ele antecipar, ele sofre o efeito do fator. Certo, pessoal? Então, o que a gente vê? Temos muitos que querem se aposentar, mas muitos também querem se aposentar antes da idade correta, e com isso também tem a interferência do fator previdenciário, que é algo que interfere. Conforme eu estava comentando, então, tem esse fator previdenciário, que é um fator que diminui o teto de aposentadoria, principalmente para quem quer se aposentar antes da idade certa, né? E tem também o fator da pessoa que vai querer se aposentar pela Previdência do INSS ter que contribuir por um período muito longo de tempo, pelo máximo, né, pelo teto, para depois, no final, receber também o teto máximo, que não é muito alto, né? Hoje a gente está falando em torno de R$ 3.500, né, R$ 3.500. Então, é um investimento muito alto durante muito tempo para receber só R$ 3.500 no final disso tudo. E vocês têm a oportunidade de, com um investimento, pode ser até do mesmo valor, conseguir um retorno no futuro bem mais alto mensal, né? E é isso que a gente vai estudar aqui nessas comparações, até que a gente vai ver mais para frente. Então, tirando o Bonner aqui da nossa tela. Ok, o som e a imagem agora, pessoal? Vocês que estão ao vivo aí, só me deem um ok, para a gente falar o que é justamente a Previdência Privada. Valeu aí, Clenilson, pela resposta. Previdência Privada, então, é uma solução complementar à Previdência Pública, né? Além de você receber a Previdência Pública normal, lá no futuro, você também faz uma economia mensal, né? E consegue constituir uma reserva para benefício no futuro, né? Então você vai acumulando um valor inicial e mais algum valor mensal em algum fundo de previdência aqui, pode ser de renda fixa e até fundos mais agressivos, com limite de 49% em bolsa de valores. Veremos mais para frente algumas modalidades de fundos. Então você vai acumulando um valor mensal e no futuro vai ter uma reserva de valor constituída, de onde você poderá ter um benefício de valor mensal na sua conta. Então, é uma vantagem enorme em relação a só manter um plano de previdência pública, pois você conta com um valor adicional mensal lá na frente, né? E daí não
depende de familiar, não depende de caridade, consegue manter-se, aí como a gente viu que 1% da população não consegue. Então, previdência privada é você constituir uma reserva própria de valor para usar no futuro, né, e ter um futuro mais seguro e confortável para você e sua família. Crescimento do mercado, como é que tem evoluído o pensamento da população em relação à previdência privada? A gente observa que ano a ano o valor em previdência tem aumentado bastante, né? O pessoal cada vez mais se conscientizando, assim como vocês aí hoje presentes nessa palestra, de que é necessário fazer alguma coisa para manter um nível de vida benéfico, né, lá no futuro. Então, a cada ano o valor aplicado aqui em previdência privada aumentando, né? A gente vê uma consciência da população aumentando junto. Como faz para contratar um plano de previdência privada? Né? Tá, eu quero fazer isso, eu quero guardar uma reserva de valor por mês e ter essa previdência para me beneficiar no futuro. São 4 passos para isso. O primeiro é escolher entre um PGBL ou um VGBL. A gente vai ver essa diferença entre essas duas letras aí nos seguintes passos. O segundo é definir o tipo de tributação que vocês vão escolher, se vai ser a progressiva ou a regressiva. O terceiro passo vai ser escolher o tipo de fundo mais adequado ao seu perfil, se vai ser conservador, moderado ou agressivo. E o quarto passo é comparar as taxas, rentabilidades e instituições dos diferentes planos. Então são 4 simples passos aí a serem observados para começar a previdência. Vamos ver o primeiro então, sobre PGBL e VGBL, começando com o P. Né? O que significa? A sigla é o Plano Gerador de Benefício Livre. Né? Quem vai escolher o P é quem faz a declaração do imposto de renda pelo formulário completo, né? Porque por este formulário você consegue deduzir até 12% da renda bruta anual como sendo uma despesa, e aí desta forma pagará menos imposto de renda no final da declaração. Então, se você não sabe o que é isso, provavelmente para você o melhor será o VGBL. E aqui a gente vê uma simulação do P para uma pessoa que não tem o PGBL e declara pelo formulário completo, e outra para que tem o PGBL. Sem PGBL, a pessoa tem uma renda bruta anual de 60 mil, tem uma base de cálculo para a alíquota de IR de 60 mil, o imposto a pagar de 16.500, onde ela vai, depois de deduções, pagar um IR total no ano de R$ 7.013. Já para quem tem o PGBL, pode deduzir até 12% da renda bruta, com os 60 mil de renda que teve no ano, 7.200 ela pode aplicar em previdência privada, né, pode aplicar no seu PGBL, e lá no IR deduzir isso como se fosse uma despesa, né, assim como uma despesa médica. E aí reduz a base de cálculo, né, lá para o imposto de renda. Então, essa pessoa que tem o PGBL, no final, após deduções, vai pagar R$ 5.033. Teve uma economia, né, de 1980, quase R$ 2.000, com uma aplicação em PGBL de só R$ 7.200. Então, é bem interessante realmente para quem faz a declaração pelo formulário completo de imposto de renda, escolher o PGBL, né, porque aí pode deduzir até 12% da renda lá na tributação do IR. Então, para ter direito a esse incentivo, é obrigatório declarar pelo formulário completo, onde tu vai inserir que contribuiu no PGBL com um valor, né, de até 12% da renda, e também ter um vínculo com o regime geral de previdência social, tem que ter a previdência normal, além da previdência privada. E já o VGBL, né, o VGBL é o Vida Gerador de Benefício Livre, né, o P a gente viu que era o Plano Gerador de Benefício Livre. No VGBL, ele é indicado, né, para pessoas, todas essas que não fazem declaração pelo formulário completo, porque aí não precisa deduzir IR lá do seu imposto de renda, e também no VGBL o imposto sobre a renda da Previdência é somente sobre o lucro que o fundo trouxer, né, enquanto que no PGBL a tributação é sobre todo o valor que está na Previdência.
Então essa também é uma diferença a ser considerada. Então, resumindo, contribuições pelo PGBL são dedutíveis do IR? Sim. Do VGBL, não. Se você não declara pelo formulário completo, você não precisa isso, vai escolher então o VGBL. O cálculo de imposto no PGBL é sobre o total resgatado. Então, se lá no final você resgatou R$100 mil e o imposto de renda é de 15%, no PGBL vai ser de 15% sobre os 100 mil, e não só sobre o lucro que essa aplicação lhe forneceu. Já no VGBL é somente sobre o ganho de capital, né? Então vai ser somente sobre o lucro. Nos dois planos você pode escolher pela opção de tabela regressiva, né, que é uma possibilidade de tributação com alíquotas menores, que a gente vai ver mais para frente. E nenhum dos planos tem come-cotas. Em previdência privada não temos o come-cotas, que é aquela dedução em maio e em novembro de imposto de renda que é antecipado, né? Então você não tem isso na previdência privada. Então, resumindo, a escolha do plano de previdência, VGBL ou PGBL, vai depender da maneira que você faz a declaração do imposto de renda. Se faz completo, P. Se faz simplificado ou não faz, o V. Então aí você já consegue escolher qual é a mais indicada para o seu caso. Próximos passos. Segundo a gente já viu então. Cada um anotou aí se para ele é melhor o P ou o V. Vamos para o segundo, que é escolher entre a tabela progressiva ou regressiva de IR. Regime progressivo. Neste regime, o quanto você sacar por ano, ou nesse caso aqui por mês, né, até 1.710,78 não tem imposto de renda. Depois, até 2.563 tem 7,5 e assim por diante, né? Então, o imposto de renda ele é calculado mediante o valor que você retira mensalmente da sua previdência. Então, qual é o valor que você vai precisar por mês lá no futuro? Ah, é R$5.000. Então, se você acumular um valor na previdência lá no futuro e conseguir tirar R$5.000 por mês, a alíquota de IR vai ser de 27,5%. Então, seria algo indicado para quem vai ter no máximo aqui 3.400 como benefício no futuro, porque aí a alíquota de IR já fica mais condizente. Se você acha que vai ter como retirar mais 3.400, de acordo com o que você quer colocar por mês, de acordo com os anos que você quer deixar aplicado, aí o melhor seria optar pelo regime regressivo. Por quê? Porque pelo regressivo ele vai de acordo com o tempo da aplicação. Então, se você deixar mais do que 8 anos, já cai para 15%. Mais do que 10 anos, melhor ainda, cai para 10% somente. Então tem uma vantagem fiscal enorme para quem deixar por um período maior de tempo e escolher o regime regressivo. Então aí você vai escolher. Se é mais de 3.700 e vai deixar por um bom tempo, certamente melhor o regressivo. Se você vai tirar no futuro menos do que 3.700, aí talvez o progressivo seja mais adequado. Então depende de qual é a expectativa de cada um de vocês em relação ao que quer tirar futuramente e também em relação a quanto tempo quer deixar aplicado, né? O que a gente indica aqui, previdência privada é realmente para mais de 10 anos. Então a maioria dos clientes acaba optando pelo regime regressivo de IR, né? Que é justamente que vai trazer mais benefício caso deixe por mais de 10 anos aplicado. Entendido essa parte da tributação? Né? Se você escolher o P, ela vai ser sobre todo o patrimônio acumulado. Se escolher VGBL, vai ser somente sobre o lucro, tanto no progressivo quanto no regressivo. Se você escolher o progressivo, pode mudar para o regressivo no meio do caminho. Se mudar ou se escolher pelo regressivo já inicialmente, não pode mais voltar para o progressivo. Então, se você vai escolher o regressivo, tem que pensar bem, né? O regressivo que é aquele determinado pelo tempo que deixa aplicado, pois não pode mais voltar para o progressivo depois. Então, o ideal é escolher no começo e escolher bem, né?
Temos alguns incentivos fiscais a favor da previdência privada também. A transferência entre fundos não tem cobrança de imposto de renda. Por exemplo, estou num fundo de ações, teve lucro, quero ir para um fundo de renda fixa. Você não paga o imposto de renda no momento dessa troca, só vai pagar realmente quando for resgatar lá no futuro. Outra vantagem, não existe cobrança de come-cotas em maio e novembro como tem nos fundos de investimento normais. Fundos de previdência então não tem esse fator come-cotas. Tem um incentivo fiscal no PGBL, que a gente viu que é a dedução do IR. Tem a renúncia fiscal na tabela regressiva, que o governo, na maioria das vezes, o mínimo é 15%, e se tu deixar mais de 10 anos cai para 10%. Então, para quem quer deixar por um período maior de tempo, o governo aceita receber uma parcela menor, né, até de imposto de renda. E o governo também faz isso visualizando que no futuro ele não vai conseguir sustentar o sistema sozinho, né? Aquilo que a gente viu antes vai acontecer, de o governo ter menos de uma pessoa trabalhando para cada aposentado, né? Então ele está justamente querendo fugir disso e querendo dar a oportunidade dos indivíduos aí estabelecerem sua previdência privada e conseguirem constituir uma reserva própria para se beneficiar no futuro. E também a vantagem da Previdência, uma das vantagens principais é o planejamento sucessório. Por quê? Porque na Previdência você pode indicar, né, isso a gente vai ver mais para frente, pessoas que vão ser seus beneficiários, né? Se acontecer alguma coisa, alguma eventualidade de, por exemplo, você falecer, essa pessoa indicada vai poder ficar com a sua reserva da Previdência, que pode ser mais de um, né? Pode ser 2, 3, 4, 5, quantos quiser, e você vai estabelecer o percentual para cada uma delas. Lembrando que não tem advogado na jogada, não tem alíquotas de doação, nem nada do tipo, né? Cada um vai ser comunicado dos beneficiários que tem uma reserva de valor para receber da pessoa falecida, né? Então é algo bem interessante também, pois se economiza até com inventário, né, brigas familiares e tudo mais que possa ter. Em relação aqui à tributação e até ao come-cotas, né, a gente vê uma diferença interessante entre um PGBL de tabela regressiva, né, no decorrer do tempo, para quem deixa, por exemplo, por 30 anos e faz um aporte inicial de 100 mil. Né? Essa pessoa que optou pelo PGBL tabela regressiva ao final dos 30 anos vai ter 1.215.000. Né? Já líquido de imposto de renda com 8% de retorno anual. A pessoa que escolheu o PGBL na tabela progressiva vai ter um pouquinho menos, R$ 978.000. E num fundo de investimento tradicional que tem o come-cotas, teria bem menos, né? Então aí a gente vê a diferença do come-cotas e também a diferença no longo prazo entre as diferentes tabelas de tributação, né? Nesse caso, como eu comentei, para quem deixa mais de 10 anos, vocês veem que a linha vermelha aqui está sempre acima, né? Acima de 10 anos o ideal é mesmo regressivo. Então aí essa escolha se faz mais adequada, até porque provavelmente você vai ter uma reserva na sua previdência que vai gerar mais do que uns 3.500 por mês, né? E aí o regressivo realmente será a melhor opção. Certo, pessoal? Entendido essa parte? Comparando também um percentual de ganho ou perda do VGBL na tabela regressiva sobre um fundo de investimento. E aqui, principalmente para quem deixa acima de 8 anos, já começa a se beneficiar, porque aí o IR cai para 15 e depois de 10 anos cai para 10. Né? Se você for deixar por menos de 6 anos, aí a gente vê essas barras negativas, porque fundo de investimento seria a melhor opção. Se a intenção é realmente fazer uma reserva para longo prazo, deixar mais do que 6 anos, aí o indicado é a previdência privada. Né? Justamente por causa do come-cotas e também da alíquota de IR que diminui. Certo? Então aí a gente vê claramente no gráfico em qual tempo, né, a partir de quantos anos tem-se essas vantagens.
Próximo passo, já vimos sobre PGBL, sobre VGBL, sobre as tabelas de tributação. Agora vamos dar uma olhada no tipo de fundo mais adequado ao seu perfil, que é o nosso terceiro passo. Abel Alves perguntou o que é o Come-Cotas. O Come-Cotas é uma antecipação, Abel, do imposto de renda que você teria que pagar somente no futuro. Na Previdência Privada, você vai pagar o imposto de renda somente no resgate. Em fundos de investimento, você paga semestralmente. Então, por isso que, para quem deixa por mais tempo, a Previdência acaba sendo uma ideia melhor de investimento, porque ela não tem aqueles pagamentos semestrais de antecipação de IR. Paga realmente só lá no final, quando for resgatar. Então, todo o valor que você vai reservando, ele vai contando e vai acumulando, né? E não sai valores semestrais para pagar a alíquota de Come-Cotas. Então, Come-Cotas é uma antecipação que você paga sobre o imposto de renda. Isso tem em fundos de investimento. Em Previdência Privada não tem. Entendido? Qualquer dúvida, pessoal, que tiverem, é só colocar aí no chat. Quem está participando ao vivo aí tem esse benefício. Então, vamos dar uma olhadinha nos tipos de fundos. Aqui, cada um vai escolher para si, né, um fundo que mais será adequado. Temos fundos referenciados DI, com títulos pós-fixados, que é o fundos que têm menos volatilidade e não apresentam cota negativa. Então, todo mês, o valor acumulado na Previdência vai subir cada vez mais. Depois, com um pouquinho mais de risco, títulos pré-fixados ou títulos indexados à inflação. Vimos aí em 2013 que esses títulos, alguns caíram bastante. Então, quem tinha investimentos atrelados a isso, pôde ver alguns meses de rendimentos negativos. Mas, para longo prazo, é uma aplicação ainda tranquila. Só no curto prazo tem uma volatilidade um pouquinho maior. Depois tem fundos multimercados de baixa volatilidade. São fundos de renda fixa ativos. Também que aplicam em alguma debênture e podem fazer alguma aplicação um pouquinho mais agressiva no mercado. Depois disso, fundos multimercados de alta volatilidade e fundos Life Cycle, que são aqueles fundos 2040, 2050, que tem um pouquinho de ações, tem um pouquinho de multimercado e a cada ano vai diminuindo um pouquinho, do fundo de ações e colocando multimercado à medida que os anos vão passando. Depois tem os fundos de ações e os fundos com alavancagem. Então, em Previdência Privada, mesmo que seja um fundo de ações, no máximo poderá ser alocado. Estava comentando então sobre os fundos de ações em Previdência Privada, que são aqueles fundos que podem aplicar nessa modalidade de ativo. Em Previdência, esses fundos não podem aplicar mais do que 49% em renda variável. Então, mesmo que seja um fundo agressivo, esse é o teto máximo de aplicação. Então, até 49% em bolsa, mais do que isso não pode, até porque justamente Previdência Privada é para não ter muito risco e é para você ter no futuro uma garantia de reserva. Então, você não pode aplicar em algo que pode ter rentabilidade negativa todo mês. Então, para isso foi criada essa lei, em fundos de Previdência Privada, para ser até 49% de investimento em ações. Ricardo pergunta o que é um fundo multimercado. Ricardo, é um fundo que pode aplicar em ativos de renda fixa. Às vezes, um fundo multimercado pode aplicar também em ações. Ele pode aplicar em debêntures e até em juros e moedas. Como o nome diz, então, ele é multimercado. Ele pode escolher em diversos mercados quais que o gestor acredita que vai ter o melhor rendimento. Então, o gestor é a modalidade de fundo onde o gestor tem a maior capacidade de escolha entre produtos diferentes no mercado. Ok? A Mari pergunta se a alíquota de 10% em caso de contribuir por 10 anos lá na tributação incide sobre o valor total em caso de resgate. Mas em caso de reversão do benefício em renda, ele terá tributação da tabela normal de R? Não, Mari. Ele vai ter tributação pela alíquota dos 10%.
Então, se você deixou mais do que 10 anos aplicado e você vai querer todo mês um valor na sua conta mensal, né? Todo mês mensal é uma boa, né? Todo mês você vai receber um valor na sua conta, esse valor vai ser tributado naquela tabela regressiva ou progressiva conforme a alíquota, né? E no seu caso é o regressivo, conforme os anos, né? Então não vai cair nos 15%. Se deixou mais do que 10 anos, na regressiva vai ser sempre em 10%. Ok? Então, é tributado mensalmente, você vai receber o valor, sempre pela alíquota que foi definida lá na tabela progressiva ou regressiva. Tanto faz o valor da renda, Mário, né? Se for 5 mil menos ou mais, se tu deixou 10 anos e tu vai receber depois disso 5 mil por mês, esses 5 mil vão ser tributados a 10%. Então é tributado no VGBL só sobre o lucro, né? Então vai ser 10% sobre o lucro que esses 5 mil proporcionaram, vai ser a alíquota de IR que vai ser descontada automático, né? Tudo automático. Ok? Acho que está respondido então, se tiver mais alguma dúvida é só colocar. Então, a gente já viu que tem que escolher o fundo de acordo com o perfil, né? Se você não quer ter o risco de perder dinheiro, você vai escolher um fundo referenciado DI, um fundo bem tranquilo, né? Se você é jovem, quer apostar mais, aí dá para escolher um fundo multimercado ou um fundo que aloca até 49% em ações. Isso, Ricardo, por isso que a de regressivo nem sempre é a melhor opção. Se tu vai receber até uns 3 mil, a progressiva, né, se for até 1.700, por exemplo, não tem IR, né? Então, se a tua ideia é receber isso no futuro, aí tu pode escolher essa tabela. Então, tem que estudar as duas e fazer a escolha. Lembrando que se escolher a regressiva, não dá para trocar mais, né? Então, tem que ser bem escolhido. Vamos ver agora o quarto passo, que é comparar taxas e rentabilidades de diferentes planos. Vemos aqui um plano A, onde tem uma taxa de carregamento de 2% de entrada, né? E o que é taxa de carregamento? Taxa de carregamento é aquela taxa que você paga já na entrada, sobre os aportes. Então, digamos que a pessoa coloca R$100 por mês, né? Por exemplo, essa aqui, ó, coloca R$500 por mês durante 35 anos. No plano A, tem uma taxa de carregamento de 2% na entrada. Ou seja, dos R$500 que ela coloca por mês, R$10 são já para taxa, né? Já paga a taxa logo na entrada. Então, somente 490 que serão realmente aplicados no fundo. E nesse plano A, temos uma taxa de administração de 3% ao ano e 6% ao que rende o fundo anualmente. A gente tem muitos fundos como este no mercado que cobram altas taxas, alta administração e baixa rentabilidade. É a maioria, aliás, dos fundos. Muitos bancos oferecem fundos assim aos seus clientes, né? Não são nem de longe fundos ideais. E aqui temos um plano B, né, onde a pessoa entrou em uma previdência que não tem taxa de carregamento na entrada, assim como todos os planos que temos aqui pela Focalize. A taxa de administração é de 1% ao ano, né, temos aqui planos com essa taxa ou até taxas menores, e rentabilidade anual de 7%. No plano A, a pessoa acumulou 355 mil. No plano B, só pelas taxas aqui diferentes e 1% a mais de rentabilidade anual, acumulou aqui quase o dobro, né? Então a gente vê realmente que tem que escolher um fundo com taxas menores e com rentabilidades maiores, né? Então tem que comparar mesmo. Nós temos aí até pela XP uma ferramenta de comparação de fundos, onde vocês conseguem comparar previdência privada. Quem já tem alguma previdência privada, né, seja por banco ou por outra instituição que quer fazer uma comparação, pode mandar os dados ou até um extrato para nós que fazemos esse comparativo. Já fizemos aqui na Focalize mais de 40 comparativos, né? Estamos trabalhando com isso aí há pouco mais de 1 ano e meio.
não teve um que perdemos, pessoal, acreditem. Todos os comparativos aí, principalmente feitos com bancos, né, nós que trabalhamos aqui com instituições privadas, Mafre, Sul América e Icatu, em nenhuma vez uma dessas três tinha rentabilidade pior que o banco. Né? Todas as vezes que foram feitos comparativos, tínhamos um fundo melhor, com menos taxa e também com mais rentabilidade. Então, para quem quer acumular um valor para o futuro, tem que estar de olho nisso, né? Tem que estar de olho bem aberto, observando taxas e rentabilidades e comparando elas. Então, o que tem que observar nessa hora de escolher o nosso fundo de previdência? Observar a rentabilidade passada desse fundo, qual é o histórico, né? Quantos anos esse fundo existe, qual é a rentabilidade que ele vem tendo, qual é a taxa de administração que esse fundo tem, né? Se é baixa, se é alta, e se tem essa taxa de carregamento, que é a taxa cobrada em todo aporte. Né? Para quem não entendeu ainda, ó, se uma pessoa aporta R$100 e tem uma taxa de carregamento de 5%, na verdade essa pessoa está aplicando apenas R$95, o restante já vai para a instituição, já é taxa paga. Né? Então o ideal é não ter taxa de carregamento na entrada. A maioria dos planos de previdência no mercado cobra essa taxa de carregamento na entrada. Lá no extrato de previdência, para quem já tem, pode ver alguma taxa escrito carregamento, né? E vai estar descontando do seu plano, né? Vai estar lá no extrato contando como um valor negativo. Então tem que ficar atento a isso, né? Para não deixar isso acontecer. Né? Então aqui tem uma simulação de um extrato onde aparecem valores negativos. Então se isso acontece, falem aí conosco, vamos fazer um comparativo, pessoal. Interessante é vocês terem uma rentabilidade cada vez maior. É para isso que a gente está trabalhando aqui na Focalize. Ao contrário de bancos, a Focalize ela não trabalha com empréstimo. Né? O que o banco quer? O banco quer que vocês invistam mal o dinheiro para ele poder ganhar alta taxa emprestando o dinheiro de vocês para terceiros. Né? E como aqui pela XP a Focalize não empresta dinheiro, nosso interesse maior é que vocês invistam da melhor forma possível. Então essa diferença básica conta muito, né, a favor do investidor. Então, vocês têm que estar de olho nisso. Taxa de carregamento na saída. Né? Essa é a taxa que temos aqui pelas corretoras de previdência privada, pelas instituições onde temos acesso, que é a Mafre, Sul América e Icatu. Como é que funciona? É uma taxa paga somente na saída. Por exemplo, se você sair em um determinado tempo, vamos ver aqui ó, em exemplos, se sair antes de 12 meses, aí sim vai ter uma taxa de carregamento de 3%. Se sair entre 13 e 24, 2, 25 a 36 meses, 1, e mais de 3 anos ela já zera. Como a intenção da previdência privada é realmente ser uma aplicação para longo prazo, a intenção realmente é deixar mais do que 36 meses, né, que são 3 anos. Então, não teria problema nenhum essa taxa, pois ela zeraria a partir do terceiro ano. Então, isso é interessante também vocês observarem. Essa taxa tende a zero, né, porque realmente a aplicação é para prazo de investimento maior, para prazo de tempo maior. Fundo de previdência tem algumas cláusulas aí sobre ser reemprestado, né, Ricardo? Falei mais de uma forma geral em relação a bancos, né? Como a gente costuma ver aí em poupança, principalmente. Poupança, 2013, novamente, foi o ano recorde de captação. Né? E poupança, o que o banco faz? Ele paga 6% ao ano para o investidor, 0,5% ao mês, um pouquinho mais, e empresta a juro maior. Então, para o banco, maravilha que a poupança foi o melhor investimento. Já para o investidor, ele está errado. Né? Tem investimento muito melhor do que 6% ao ano. Então, é isso que a gente tem que alertar. A previdência privada, né, Ricardo, tem cláusulas aí que realmente não pode ser emprestado. E também tem a SUSEP como reguladora e o Banco Central, que a gente vai ver também mais para frente nessa palestra. A gente vai ver como é que elas fazem essa regulação.
O Abel Alves pergunta sobre a taxa de carregamento se é descontada sobre o valor total acumulado. Não, ela só é descontada sobre os aportes, né? Então, se você fez um aporte de R$100, ela é descontada sobre esses 100. Né? E aqui no caso também da taxa de carregamento na saída, vai ser descontada sobre o valor dos aportes que você fez também. Sim, CP Rodrigues, temos opções de fundos aqui pela Focaliza de todos os tipos em previdência, desde o renda fixa tradicional até fundos que têm até 49% em renda variável. Temos mais de 50 fundos em previdência privada, onde a gente pode escolher junto contigo o melhor para o teu caso. Ok? Falando um pouquinho dos parceiros XP que eu comentei, né, a Mafre, Sul América e Icatu. A Mafre já tem mais de 43 países, né, iniciou aí na Espanha, mas já tem menos de que 25% da estrutura lá. Né, tem mais de 5.300 escritórios pelo mundo. A Sul América tem mais de 114 anos agora já de experiência no mercado. E a Icatu tem ativos totais na faixa de 7,4 bilhões. A Icatu concorre praticamente de igual a igual com grandes bancos aí do mercado. E também tem planos bem competitivos. Aqui, na maioria dos casos, Icatu e Mafre são os que têm os planos melhores aí, em termos de rentabilidade e menores taxas. Em terceiro lugar, a Sul América. Então a gente pode pesquisar em cada uma delas os planos aí para você fazer um comparativo, né, e decidirmos juntos aí qual seria a melhor opção. Aqui na Focaliza estamos à disposição justamente para auxiliar vocês nesse sentido. Dentro destas instituições tem gestores terceirizados, que são aqui vários, né? Dentre eles BTG Pactual, né? Maior instituição de investimentos aí do Brasil, BNI Mellon, né? Brasil Plural, JP Morgan, Credit Suisse, BNP Paribas, Gap, né? Até a XP tem alguns fundos geridos por ela. Então, temos várias opções de instituições e dentro delas várias opções também de gestão de fundo. Né? O Clenilson pergunta sobre o ROI. ROI é a receita operacional. Né? Então ela tem uma receita de 13% ao ano sobre os ativos. Né? Uma receita bem interessante. Né? Receita destaque entre instituições. Ok? Beleza? Falando do mercado de previdência, né, o ranking geral, temos ainda grandes bancos, né, aqui no topo da lista. Por quê? Normalmente, grandes bancos, né, não querendo dizer nada contra os bancos, mas já dizendo um pouquinho, né, tem o costume de empurrar para o cliente algum plano de previdência. E aí a gente vê eles no topo da lista e também por comodidade dos investidores. Né? Já tem a conta normalmente no banco e aí fica bem prático manter uma previdência também conjunta. Então é mais pela simplicidade, né, e pelo benefício de ter uma conta ali juntinho. Mas a gente já vê o pessoal se alertando, né, para taxas e rentabilidades. A Icatu já aparece como a 7ª instituição do mercado brasileiro, Sul América em 8º e Mafre em 11º. Aí temos mais algumas aí dentre elas também. Então o mercado está começando a observar, né, o geral composto por taxas, rentabilidades e a partir disso fazer escolhas mais adequadas com uma rentabilidade maior. Sobre carências em previdência privada. Carência para resgate varia entre 2 meses e 1 ano, ou seja, você começou a previdência entre 2 meses e 1 ano para fazer o primeiro resgate, caso seja necessário. Entre resgates, né, tirando aquela parte futura de ter um resgate mensal já definido, entre resgates antes de chegar lá no futuro você tem que esperar 60 dias. Por exemplo, começou uma previdência hoje, daqui a 2 anos precisou de um resgate, sem problema.
mas depois desse resgate você precisa esperar 2 meses para pedir um novo. Portabilidade também tem uma carência de 60 dias. Né? O que é portabilidade? Quem já tem uma previdência privada por algum banco pode fazer aí com nós da Focalize uma comparação, e se o nosso plano for melhor e se a pessoa desejar fazer a troca, pode fazer a portabilidade assim como se fosse uma portabilidade de celular, que você já conhece. Né? Uma portabilidade feita aí por nós, onde você vai estar trocando de instituição. Né? Vai sair daquela que cobra a taxa de carregamento excessiva, que tem uma rentabilidade ruim, e vai partir para uma aplicação melhor, né? Em uma das nossas 3 instituições que a gente comentou. Então, para quem faz a portabilidade, tem 60 dias de espera para fazer alguma portabilidade de novo. E para quem escolhe, por exemplo, um fundo de renda fixa e quer depois escolher um multimercado, passando 30 dias depois que está no renda fixa, pode mudar. Né? Então, mesmo que você tenha escolhido já algum fundo, depois você pode trocar de fundo da mesma instituição. Pode ir para um mais agressivo ou voltar para um mais conservador. Isso fica a total critério do participante da aplicação. Lembrando que em caso de morte ou invalidez permanente, mesmo que vocês tenham colocado lá 10 mil reais e não passou ainda 2 meses, a seguradora aí disponibiliza de forma imediata o valor, né? Seja para o beneficiário ou para a própria pessoa em caso de invalidez. Né? Então também é algo interessante a ser ressaltado. No recebimento da reserva, como é que vocês podem escolher? Vocês podem escolher resgatar 100% do saldo. No momento lá, vocês definem, por exemplo, tenho 30 anos. Com 50 eu quero resgatar e começar a receber. Então você pode definir se quer resgatar 100% já do valor e aplicar em alguma outra coisa ou guardar o dinheiro. Você pode programar para receber resgates parciais todo mês, ou até respeitando as carências, né, que são aqueles de 60 dias. Resgates periódicos, esse sim, todo mês. Né, nesse caso aqui de cima, na segunda opção, você pode pegar algum resgate em um dado mês, depois esperar, pegar depois daqui a 2 meses de novo, esperar, né, de acordo com a sua o tempo que você quer esperar. Né. Já na terceira opção é resgate mensal. Você, junto com a seguradora, vai definir qual o valor mensal que você quer na sua conta e entra no banco todo mês, bem tranquilo. Né. Então aí pode converter em renda mensal vitalícia, onde você vai receber todo mês até a morte. Renda mensal vitalícia reversível ao beneficiário, né? Você recebe até a morte, depois quem for beneficiário continua recebendo. Renda mensal temporária, né? Você define, eu quero durante os 10 anos próximos receber todo o valor dividido em meses, né? Vai ser um valor um pouquinho maior de repente do que o vitalício. Ou renda vitalícia com prazo mínimo garantido, né? Você recebe até o final da sua vida, e se você definir um prazo de 10 anos e morreu antes, o beneficiário recebe. Então tem várias modalidades que você pode escolher. Normalmente a renda mensal vitalícia é a que o pessoal mais escolhe, né, para justamente se beneficiar aí como é no INSS. Futuramente define o prazo de tempo, que é deixar até os 50 anos, a partir dos 50 você recebe todo mês na conta uma mensalidade aí agora do bem, né? Uma mensalidade a favor e não nada que você precise pagar como rendimentos. O Sérgio, de 2014, pergunta se é melhor investir na Previdência Privada ou no Tesouro Nacional a longo prazo. A gente já viu, Sérgio, que na Previdência Privada o imposto de renda cai para 10%. No Tesouro, a alíquota mínima é 15%. Muitos dos fundos de Previdência Privada, eles aplicam em títulos do Tesouro, principalmente os fundos de renda fixa, né, ou até fundos de NTNB, que são fundos de inflação. Então, os referenciados DI, fundos de renda fixa tradicionais, todos eles investem em tesouro. E a Previdência Privada é indicada também para quem não quer se preocupar em ter que cuidar basicamente dos seus investimentos
e consegue manter uma reserva de valor todo mês, né? Por exemplo, consigo guardar todo mês R$200, tu pode programar até para ter um débito em conta desses 200. Por exemplo, todo dia 15 é debitado R$200 da minha conta corrente, onde esse valor vai para a previdência privada, né? Então tu tem alguns benefícios que podem simplificar a tua vida de investimentos na previdência, que no Tesouro não teria, né? Além do Tesouro cobrar uma taxa de imposto de renda um pouquinho maior e também cobrar uma taxa de custódia anual. Então depende do teu horizonte de tempo, do quanto tu quer investir, se tu consegue guardar algum valor por mês ou não, né? Tudo isso a gente pode avaliar junto contigo para ver se é melhor uma previdência privada ou se é melhor um título do Tesouro no teu caso. Se quiser mandar para nós por e-mail, pelo contato@focalize, só enviar que a gente faz um estudo junto aí contigo. Renda vitalícia é vantajosa, né? Ela leva em consideração o saldo do final do plano e idade de aposentadoria. Em caso de morte, aí é um caso interessante, ó. Se você opta pela renda mensal vitalícia, se você morrer, o saldo restante vai para a seguradora ou para o banco, né? Então isso é algo a ser observado. Então se você, por exemplo, quer começar a retirar lá com uns 80 anos, provavelmente a renda mensal vitalícia não seja a mais que vai trazer mais benefício. Porque se você morrer depois dos 80, quando começar a receber, esse valor vai todo para a instituição. Então isso tem que ser observado. Aqui tem algumas comparações de tábuas atuariais que são utilizadas no cálculo da renda mensal vitalícia, né? E a gente vê que quanto mais idade para se aposentar, maior é a renda que você consegue, né? Por exemplo, uma pessoa terminou lá com 55 anos com R$500 mil na conta, ela vai receber por mês 2.200. Já se ela tivesse 60 anos e o mesmo valor, vai receber um pouquinho mais. 65 anos, mais ainda, tudo com o mesmo valor. Por quê? Porque a chance de morte aqui é maior, né? Para quem tem 65 do que tem 55. Então aqui a seguradora tem uma chance maior de ficar com um valor remanescente. Ok? E aí algumas usam outras tabelas atuariais, que nesse cenário aqui, uma que paga BRMS mais 0%, onde não seria benefício, né? Porque hoje com 500 mil em renda fixa, a pessoa consegue aí basicamente uns 0,75 ao mês, se tiver bem aplicado, e até isento de imposto, que vai dar uns R$3.700. Então teria que ver se a tábua atuarial utilizada no cálculo de renda vitalícia seria interessante ou não. Na maioria das vezes, o mais interessante é resgatar tudo e colocar em uma outra aplicação lá no final do período, porque aí tu não corre o risco de deixar o saldo restante para a seguradora. Cada instituição utiliza uma tábua, Ricardo, né? E ela varia também de acordo com a idade de aposentadoria. A maioria delas utiliza essa T2000 aqui mais 3%. Não tem problema nenhum de interromper os aportes, Isabel, né, no meio do caminho e depois continuar pagando. Vocês têm que entender que é um fundo constituído para vocês. E é vocês que mandam, né? Se vai colocar R$100, depois vai parar por um tempo, daqui a meio ano vai começar de novo e vai começar com 200. Isso é tudo customizável e por você, né? Então não tem nenhum problema mudar algo no meio do caminho. Pode mudar o fundo, pode fazer portabilidade de instituição, pode aumentar, diminuir o valor de contribuição mensal, pode parar e depois retomar. Isso é bem tranquilo. Interessante aqui para o planejamento familiar e sucessório também, que é aquilo que eu comentei de evitar burocracias de inventário, despesas com advogados, brigas familiares e anos de espera com inventário em caso de morte, né? Por que disso? Porque na Previdência você indica quem vai ficar com o valor que você deixa aplicado lá na Previdência, né? Você vai escolher o beneficiário
e o percentual que cada um vai ter sobre o valor. Também é uma economia então de impostos sobre transmissão de causas mortis e doações, que em São Paulo é em torno de 4%. Custos de advogados, que são em torno de 8%, e despesas judiciais de mais 1%. Então, somando os 4 com esses 9 aqui, já dá 13%. Né? Então, você já economiza no mínimo 13% de imposto e custo advocatício. Né? E também economiza tempo e briga familiar. Né? Tudo que a gente mais quer. Então, é algo interessante também, até aí comparando com o Sérgio que perguntou, né? No Tesouro Nacional, Sérgio, tu não consegue deixar definido para quem vai se tu falecer e quanto vai de percentual para cada pessoa. Né? Daí vai ter esses 13% aí de custos advocatícios e impostos sobre o inventário. Então é mais uma coisa que conta a favor aí da previdência privada. Então por isso que tem que fazer o estudo no seu caso. Falando um pouquinho de segurança, que a gente viu antes, né? O Banco Central coordena também essa parte de segurança. O dinheiro investido no plano de previdência é alocado em um fundo exclusivo de investimento. Isso é, ele está separado dos recursos da empresa. E esse fundo é fiscalizado pelo Banco Central. O que significa um fundo exclusivo e separado da empresa? Se você investe num fundo da Mafre, por exemplo, né, um fundo de previdência, você tem lá 100 mil reais no fundo da Mafre. Amanhã a Mafre começa o dia e a notícia no mercado é que a Mafre faliu. O que vai acontecer? Como o fundo ele é exclusivo, ele é separado da empresa, o fundo não faliu junto. O fundo permanece lá e só vai ser trocado da instituição onde ele é administrado. Né? Vai ser da Mafre e vai para uma outra. Então, essa é uma segurança bem interessante, né? Porque principalmente a gente está falando de recurso para longo prazo e nunca se sabe o que vai acontecer no longo prazo. Né? Então, assim como todos os fundos de investimentos do mercado, né? Não é só de previdência, todos os fundos eles têm um CNPJ próprio e eles são como se fosse realmente uma empresa separada. Então, se a gestora quebra, o fundo não quebrou junto e o valor de vocês está guardadinho lá, seguro. Né? Isso o Banco Central do Brasil controla. Né? Nos planos de entidades abertas, também, mesmo o investimento mais agressivo, composto por renda variável, não pode ter mais de 49% de renda variável. Então, também é uma medida adotada pelo Banco Central para a regulamentação desses fundos. Ok? O Clenilson tem uma dúvida, se ele consegue realizar mais do que um aporte mensal além do débito mensal. Sim, consegue, Clenilson. Além do débito, tu consegue programar pelo site, onde você vai ter um login e senha, consegue programar quantos débitos mensais adicionais tu quiser. Então, se sobrou um dinheiro a mais no mês, você vai lá e programa um débito adicional. Esse débito ele vai entrar no mesmo fundo da Previdência que você escolheu e pode ser debitado na mesma conta onde foi debitado automático, né, dias antes. O Ricardo pergunta se ele tiver 300 mil na Previdência e venha morrer de uma hora para outra. A minha reserva será entregue para meus beneficiários? Terão que pagar IR. A reserva vai ser entregue para os beneficiários e o IR vai ser de acordo com a tabela progressiva ou regressiva que a gente viu antes, Ricardo. Então, de acordo com o tempo pelo regressivo ou de acordo com o valor que vai ser retirado pelo progressivo. Então, a tabela é de acordo com a tributação escolhida por ti na hora de fazer a previdência. E, tratando de segurança, tem também a SUSEP, né, que as empresas de previdência privada são obrigatórias a constituir reservas técnicas. Elas são a garantia de lastro de que os benefícios futuros do participante serão pagos. Né, e essa reserva técnica é acompanhada pelo SUSEP continuamente, diariamente, pessoal. Então, a SUSEP ela garante que, por exemplo, o Ricardo aí que teve 300 mil, que ele vai receber o valor total acumulado pelo fundo lá no futuro
Então, né, como renda vitalícia ou como resgate total. Então a SUSEP está aí para fiscalizar também se o fundo está aplicando até 49% só em renda variável, se é um fundo de risco. Se o fundo está aplicando na sua categoria, por exemplo, de renda fixa, se só está aplicando em renda fixa, né, porque de renda fixa não pode aplicar mais do que nem 1% em renda variável. Então, tudo essa fiscalização também por parte da SUSEP. Então, a gente pode dizer que é bem seguro, né, principalmente para longo prazo precisa ser. Como é que funciona a portabilidade? Para quem já tem um plano de previdência e quer trocar. Não tem IR nessa portabilidade, então não importa o tempo que está aplicado lá, quanto tem aplicado. Essa portabilidade é sem burocracia, é igual a uma portabilidade celular, né? Você mantém o número no celular, na previdência você mantém o mesmo valor, né? Porque não tem nem imposto de renda. E vocês não precisam ir no banco, não precisa falar com o gerente onde a previdência atual está, nem nada disso. Vocês só mandam para nós aqui da Focalize um extrato completo da previdência atual, onde conste o fundo no qual está aplicado, o valor que tem aplicado e todos os demais dados. E nós aqui que entramos em contato com o gerente do banco de vocês, o gerente da previdência privada de vocês. Então todos os trâmites burocráticos, nós aqui da Focalize junto à XP, que providenciamos. Então é justamente para facilitar a vida de vocês. Clenilson pergunta sobre a taxa de administração. Ela é pactuada no momento da entrada no fundo, né, Clenilson? Ela se mantém durante o período. Então, essa taxa de administração ela não muda, né? Inclusive no documento que vocês assinam está especificado qual é a taxa, né? Vocês assinam sobre esta taxa. E se tiver depois um fundo com taxa menor, dá para ir para ele tranquilamente, dá para fazer portabilidade sem problema nenhum. Ranking de portabilidades, ó. A Icatu é quem tem mais recebido portabilidade. Lembra que eu falei para vocês que a Icatu tem os melhores planos aí junto com a Mafra e a Sul América? A Icatu realmente tem se destacado em 2013. Né, teve várias portabilidades para ela. Aqui na Focalize, certamente a gente conseguiu encher esse número aí também. E vemos vários bancos aqui embaixo perdendo dinheiro, né? Valores negativos. A HSBC saindo dinheiro, Itaú, Bradesco, né, todos com posição negativa no ano passado sobre portabilidades. Então o pessoal saindo de bancos, vendo que lá não está rendendo muito, e indo aí para seguradoras independentes, onde o dinheiro certamente pode render mais. Então a gente pode ajudar vocês nessa portabilidade e fazer uma comparação se é o melhor. Quando eu devo iniciar minha previdência? O ideal quanto antes, né, pessoal? Quanto antes vocês começarem a acumular recursos, mais reserva de dinheiro vocês vão conseguir acumular no futuro. Então, podemos fazer uma comparação, né, para vocês. Já fizemos até comparações de uma pessoa colocando R$500 por mês começando hoje e deixando 20 anos, contra uma que coloca o dobro, só que começa daqui a 5. A que colocou menos e começou hoje rendeu mais, né, e teve uma reserva de valor maior no futuro. Então o ideal é começar o quanto antes para ter um valor melhor. E a gente pode desenvolver com vocês uma simulação, né? Por exemplo, definem a idade, nesse caso aqui 25 anos, coloca a data de nascimento, coloca com quantos anos vocês querem começar a receber os rendimentos. Assim a gente consegue calcular quantos meses vai ficar aplicado. Vocês definem um valor que querem por mês, né? Lembrando que pode modificar depois tranquilamente. E aí, também junto ao fundo de investimento que vocês vão escolher, a gente vê o percentual médio que tem dado de rendimento, para estipular qual seria a reserva atingida no futuro. Então, por exemplo, para uma pessoa que tem hoje 25 anos e quer deixar até os 65 colocando 200 por mês, com 10% ao ano, ela consegue atingir uma reserva de R$1.015.000. Então consegue chegar no seu primeiro milhão
guardando R$200 por mês durante 40 anos. Então, dá para fazer essa simulação para vocês, dá para estimar quando que vocês chegariam ao primeiro milhão, né, que é o que a maioria das pessoas querem, né? Dá para ver o quanto seria necessário colocar por mês, por quanto tempo teria que deixar aplicado, né? Então essa simulação nós fazemos aí junto com vocês. Quem tiver interesse, eu até vou colocar aqui no chat o nosso e-mail para quem ainda não sabe. Ó, entrou como Lise aí, que eu estou usando o computador dela. Quem tiver interesse, é só mandar um e-mail para esse contato@focalize.com.br para fazermos juntos aí com vocês uma projeção de valor acumulado para o futuro. Não, é uma reserva bruta estimada, né, Ricardo? Então não conta inflação, não conta nada disso. Se você quer alguma reserva que vá combater a inflação, por exemplo, que nem nesse caso seria ideal optar por um fundo de renda fixa atrelado à NTNB, né, que paga inflação mais o percentual, que aí tu consegue hoje uns 5 a 6% líquido em cima da inflação. A inflação hoje está em torno de 5,5% ao ano, então tu conseguiria aí bruto uns 12%, né, em termos de rentabilidades de hoje. Então daria uma reserva bruta um pouquinho maior do que essas que temos aqui. Mas dá para projetar com inflação, sem inflação, e juntos aí vermos qual seria o plano ideal para cada caso. Previdência infantil também temos, né, para quem tem um filhote aí mais novo, entre 0 e 17 anos. Né, você, como responsável financeiro por ele, preenche o cadastro, coloca ele como beneficiário, né, e você coloca uma contribuição mensal. Muitos escolhem um valor um pouquinho mais baixo para ser usado entre 18 e 21 anos. Um caso de exemplo aqui, ó, contribuição mensal de R$150 por mês, deixando do nascimento até os 21 anos com 10% ao mês de rentabilidade, chega num valor bruto de 107 mil, né, ao final desses 21 anos. Então, quando seu filho tiver com 21 anos, lá você diz para ele, ó, tenho para ti 107 mil aí guardado. Uma bela notícia e um esforço mensal não tão grande, né? R$150 por mês. Então temos modalidade de previdência infantil também. Por que escolher a XP? A gente viu aí que trabalhamos com portabilidade sem cobrança de imposto de renda, né, que é a regra do mercado. Temos fundos, instituições que cobram menores taxas de administração no mercado, que são os fundos da Icatu, Mafra e Sul América, taxas em 1% ou abaixo, quando a gente fala em fundo tradicional de renda fixa. Temos fundos com as melhores rentabilidades ainda no mercado, né? Então tem baixa taxa e alta rentabilidade. Por isso que eu comentei com vocês que quando fazemos uma comparação, dificilmente alguns dos nossos fundos estão abaixo. Geralmente ganhamos aí na comparação. E a partir disso, caso queira fazer a troca, dá para fazer essa portabilidade sem imposto de renda. Vocês têm à disposição a nossa assessoria completa e esclarecimentos, né, tanto para a parte de previdência privada, quanto para todo o portfólio de investimentos de vocês, renda fixa, até parte de seguro de vida, fundos de investimento, fundos imobiliários, bolsa de valores, né. A gente costuma brincar aqui que só não temos previdência, só não temos a poupança, né, que é o do pior investimento aí que temos no mercado, né? Tirando o PIC, PLOC e aquilo que vocês entendem lá também, em produtos bancários, né? Então, previdência a gente fala que é a forma mais segura de perder dinheiro no tempo, né? Porque não ganha quase da inflação. Então, aqui pela Focalize a gente tem assessoria e esclarecimentos para vocês em relação aos investimentos. Pela XP vocês têm acesso a um shopping financeiro que eu comentei lá no início, né, onde temos uma diversidade infinita de produtos, debêntures, LCIs, LCAs, CRIs, né, todo tipo de investimento disponível ao investidor, que normalmente até em um banco precisaria de um valor muito alto para ter acesso. Pela XP com valor bem reduzido
né, vocês conseguem. Então isso também é algo interessante aí para se avaliar. Como solicitar essa consultoria? Né? Para solicitar uma simulação de plano, manda para nós aí por e-mail a data de nascimento, qual é a contribuição mensal que vocês querem, se possível também por quanto tempo querem deixar aplicado. Aí a gente já consegue fazer uma simulação bacana aí, projetando quanto valor vocês teriam no futuro. E para solicitar um comparativo entre algum plano que você tenha, só mandar um extrato da previdência que vocês têm atualmente. Aí a gente já consegue fazer algum comparativo. Aqui temos mais um vídeo para ilustrar, né, essa modalidade de previdência privada para garantir um futuro financeiro bacana. Previdência privada. O que é isso mesmo? É aquela coisa que a gente guarda dinheiro por um tempo para garantir o nosso futuro. É como se fosse um sonho, só que na prática a gente decide o que quer para depois de um tempo a gente realmente conseguir. Escolhemos o caminho que queremos trilhar e caminhamos com calma e segurança em direção ao futuro. Mas esse caminho é bem importante. Não seria legal se você escolhesse o caminho errado e depois te dissessem para escolher entre dois, quando na realidade existem centenas de alternativas que são drasticamente diferentes e que mudam totalmente o tamanho do seu sonho. Estamos falando de um caminho que você vai ficar anos percorrendo. Não faz sentido você tomar essa decisão em uma conversa de 15 minutos com algum engravatado. O que você tem que fazer é olhar cada uma dessas centenas de alternativas na cara e não levar essa escolha de forma leviana. É comparar uma com a outra e saber que você realmente escolheu o melhor caminho. Previdência privada. Conhecimento para escolher, liberdade para investir. Certo, pessoal? Então vocês têm na mão os melhores investimentos possíveis em previdência privada. Tem a nossa assessoria exclusiva aqui da Focalize para os investimentos de vocês, tanto em previdência quanto os demais, né, onde conseguimos juntos escolher o melhor investimento que vai trazer para vocês o melhor benefício futuro. Né? O ideal sempre é começar o quanto antes para vocês acumularem um valor maior aí no futuro e ter uma velhice, né, bem mais saudável, ou até que seja antes da velhice, né? Alguns escolhem um pouquinho antes também para ter esse benefício, a partir dos 40, começando com um valor bom, aí, um valor mensal também interessante, consegue já uma aposentadoria até antecipada, né, que é o sonho de todos. Ok? Aí na tela está o nosso contato, né, está o meu e-mail pessoal aqui da Focalize para quem quiser fazer um contato comigo. Eu sou o Júlio e estive aí com vocês durante essa noite apresentando, né, sobre essa modalidade de investimento. Vai ficar gravado, sim, Ricardo, vai estar disponível a partir aí de amanhã para vocês pelo Aprenda Mais aqui em cima do site. Vocês vão ter acesso a essa palestra, tem lá também as outras que já desenvolvemos aí junto com vocês. Então vocês têm bastante material. Aí nós da Focalize acreditamos muito em conhecimento no mercado, né, conhecimento no mercado financeiro, tanto é que temos até uma palestra aqui, para quem tiver interesse em ações, né, temos uma palestra no dia 17 e 18 de fevereiro agora, ao vivo pelo site, Investimento 350, onde apresentaremos tudo sobre análise técnica de ações. Então esse é o nosso próximo curso aí, de 2 noites, né, ao vivo pelo site aqui da Focalize. Então a gente está sempre preocupado em educação financeira, né, uma educação continuada. Acredito que vocês aí que estão visualizando essa palestra também, né, então vocês têm totais condições de usarem a nossa assessoria aqui da Focalize para a tomada de decisão conjunta aí no mercado. Certo? Bom, pessoal aí agradecendo, eu que agradeço, né, a todos aí pela participação. O pessoal despendendo aí de um horário, pouco mais de 1 hora em contato conosco, quase 1h30, finalizando essa nossa apresentação. Rui Costa aí agradecendo, Clenilson também. Então, pessoal, não se acanhem em mandar um e-mail, tá aí na tela, né? Eu quero mesmo conversar com vocês, entender a situação de cada um,
para conseguir desenvolver um cenário de investimentos adequado, né, para vocês realmente se beneficiarem de uma reserva grande de dinheiro lá no futuro. Ok? Agradeço a participação de todos aí, Libório, Sérgio, CP Rodrigues, Rai Costa, Clenilson, os demais aí presentes. Forte abraço e até o nosso próximo contato aqui pelo portal Focaliza.